Volume 1 Prólogo Eu, Tenjo Yuya, estou sofrendo bullying. Este não é um desenvolvimento recente, tem sido assim há muito tempo. Desde o jardim de infância. Não importa o quanto eu pedisse para eles pararem, eles apenas achariam isso mais engraçado e agravariam as coisas. E não importa o quanto eu contasse ao professor sobre isso, eles não ajudariam. Pelo contrário, acabariam até dizendo que quem estava errado era eu. Estaria tudo bem se eu fosse maltratado apenas por aqueles caras da escola e pelos professores. Mas cheguei a um ponto em que não recebia nem carinho da minha família. Logo depois que nasci, meus pais pensaram que eu seria uma criança fofa. Afinal, eu era o primogênito deles. No entanto, eles eventualmente desistiram desses pensamentos. Meu rosto só ficou mais feio com o tempo, independentemente do que eu fizesse. Embora eu comesse apenas uma quantidade normal de comida, meu corpo ficou cada vez mais gordo. Tentei fazer exercícios, mas meu peso continuava aumentando, como se meu próprio corpo estivesse me ridicularizando. Mesmo que eu não tenha mudado a quantidade de comida que comia, bem, aí está o seu problema, pode ser algum tipo de doença. No momento em que esse pensamento me ocorreu, o carinho dos meus pais havia desaparecido completamente. A razão foi que meu irmão gêmeo e minha irmã nasceram. Ao contrário de mim, os dois eram lindos e meus pais os cobriam de carinho. O tratamento que eles me dispensaram mudou completamente então. Os gêmeos sempre comiam boa comida fresca e eu só recebia sobras de ontem. Na verdade, as sobras foram o melhor que consegui e, na maioria das vezes, eram apenas sobras e coisas que haviam expirado ou azedado. Eu não tinha permissão para lavar minhas roupas junto com os gêmeos porque eles disseram que as roupas dos gêmeos ficariam sujas se eu as lavasse juntos, e minhas roupas ficariam sujas porque só desperdiçaria conta de água. Então, desde o ensino fundamental, eu sempre lavava roupa sozinha no bebedouro do parque. Falando em roupas, os gêmeos podiam comprar roupas novas, mas eu sempre usava apenas roupas esfarrapadas. Do ensino fundamental ao ensino médio, minhas malas estavam surradas e esfarrapadas, mas os gêmeos sempre tinham coisas novas. Os gêmeos eram um ano mais novos que eu e, por esses motivos, tive que fazer muitas coisas sozinho desde que entrei no jardim de infância. Eu os invejei muito. Eu não fiz nada para merecer isso. Ou fiz? Não importa o quanto eu tentasse apelar para eles, meus pais não me deram atenção. Mesmo nos momentos em que pensei que poderia estar doente, não tive permissão para consultar um médico. Achei uma bênção poder comer a quantidade mínima de comida, embora o motivo fosse que eles ainda se preocupavam com sua reputação. Mas ainda havia pessoas que eram gentis comigo também. Meu avô, já falecido, era um deles. Ele estava sempre viajando e voltava com lembranças peculiares, e raramente estava em casa. Mas quando ele voltou, o vovô sempre me amou, o garoto feio. Só assim consegui muito mais carinho em relação aos gêmeos. O vovô era considerado uma aberração por voar pelo mundo por tanto tempo e colecionar apenas coisas estranhas, e meus pais tinham preconceito contra ele. Quando eu estava no ensino fundamental, a casa do meu avô era perto, então sempre saía para brincar lá quando ele estava em casa. Embora meu avô tenha ficado furioso com a forma como fui tratado e apelado às pessoas ao meu redor, minha aparência e a maneira como as pessoas falavam sobre ele ser uma aberração fizeram com que isso não levasse a lugar nenhum. Um avô tão gentil comigo já havia morrido. Yuya, nunca desista. Olha, está tudo bem. Mesmo que seja difícil, se você sorrir, a felicidade certamente virá. Algum dia, você poderá olhar para trás, para aquelas pessoas que fizeram coisas terríveis com você. Além disso, você ainda tem uma longa vida pela frente. Não seja impaciente, mas mova-se lenta e firmemente na direção certa. Está tudo bem, Yuya, eu sei que você consegue. Essas foram as últimas palavras do vovô. Em seu testamento, ele me deu a casa onde morava e todos os seus bens. É claro que meus pais tentaram tirá-lo, mas meu avô tomou providências minuciosas e eles falharam. Mas, como resultado, meus pais me abandonaram completamente. Bem, quando você pensa sobre isso, esse resultado era óbvio. Então saí de casa e decidi morar na casa do meu avô. Ele não tinha muitos bens, de forma alguma, e eu não recebia nenhum dinheiro dos meus pais, mas mesmo assim, meu avô tinha dinheiro suficiente para eu ingressar em uma escola secundária integrada e cursar o ensino médio. Graças a ele consegui pagar a entrada e as mensalidades, mas as demais despesas de subsistência eram rígidas,
Apenas com o dinheiro que meu avô me deixou, e eu vivia, todos os dias trabalhando em meio período. E agora, se eu não fosse rápido, chegaria atrasado ao meu trabalho de meio período, mas fui parado e levado à força para o fundo da academia. Para ser perfeitamente claro sobre o que iria acontecer, conheço seu lugar, seu idiota gordo de merda. Ah? Foi bullying em grupo. Fui espancado e chutado muitas vezes. Eu mal conseguia respirar e, como não tinha dinheiro, sempre deixava de almoçar, então a única coisa que saía da minha boca eram sucos estomacais. Depois de um tempo, talvez porque se cansou de me bater, Takeshi Araki da minha turma, o principal agressor desse bullying, agarrou meu cabelo e levantou meu rosto enquanto eu tossia violentamente. Araki era um chamado delinquente com piercings e cabelos loiros. Ele também usava uniforme e era membro de um grupo de delinquentes chamado Reogre, que atuava na escola. Eu gritei pela maneira como ele estava me tratando. Ei, idiota! Você não está esquecendo seu lugar? Você é meu saco de areia e eu vou bater nele sempre que quiser. Esse é o seu papel. Então por que você está indo para casa de repente? Um joelho afiado me chutou diretamente no rosto. O sangue escorria do meu nariz e meu rosto estava em agonia. Ei, Araki, você acha que talvez não devesse ser tão duro com ele? Se você machucar ele aí, todo mundo vai ver, sabe? Está bem. Ninguém vai olhar para esse tipo de lixo. Kyar. Mas, falando sério, isso é divertido. Algumas garotas chamativas tiraram fotos minhas com seus smartphones. Araki pareceu pensar em algo enquanto observava, e um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Ah, certo. Se você vai tirar fotos, por que não faz isso quando ele está pelado? Oh, que legal. Nesse caso, vamos trazer mais pessoas para cá. Ótimo, basta enviar uma mensagem para todos que você conhece. Anúncios denunciar este anúncio ECA. Esses tu. Cala a boca, seu pedaço de merda. Mais uma vez, um chute acertou bem na minha cara. Minha consciência ficou turva e senti que poderia desmaiar a qualquer momento. Mas se fizesse isso não tinha ideia do que poderia acontecer. No entanto, eu ainda estava impotente para mudar alguma coisa, e as pessoas para quem Araki e os outros ligaram já estavam reunidas. Ei, você disse que se eu viesse aqui, haveria algo divertido. Nunca pensei que veria a cara desse lixo aqui. Quando consegui olhar para a voz fria que de repente foi lançada em mim, lá estavam um irmão e uma irmã muito parecidos com rostos bem definidos. Tenjo Yolta e Tenjo Sora. Em outras palavras, meu próprio irmão e irmã. Como eram um ano mais novos que eu, sempre que nos encontrávamos no ensino médio, chegavam ao ponto de me olhar com desdém. Este seria meu primeiro ano no ensino médio, e eles estavam no terceiro ano do ensino fundamental, mas talvez, eventualmente houvesse uma chance de nos conhecermos. Eles normalmente não teriam nenhum interesse em estar aqui, nos fundos do prédio da escola, mas Araki poderia tê-los chamado. Ah? Yolta, você o conhece? Sim, bem. Odeio admitir, mas ele é meio que meu irmão mais velho. É isso que deveria ser. Grande irmão. Ei, sério? Araki olhou para mim e riu. Ele não se parece em nada com você. Bem, você sabe, é apenas um relacionamento no papel, então não me importo nem um pouco com ele. Entendo. Bem, tudo bem. Vamos apenas nos divertir hoje. A essa altura, quase 20 pessoas estavam reunidas e Araki começou a me despir. Resisti desesperadamente e implorei para que ele parasse, mas depois que ele me bateu novamente, fui completamente silenciado e finalmente fui despido de todas as minhas roupas. Anúncios denunciar este anúncio. Araki riu triunfante. Ei, não tente esconder isso. Que corpo nojento. Palavras de desprezo e condescendência surgiram ao meu redor. Com arrependimento e vergonha, cerrei os dentes desesperadamente e aguentei. Logo, o som dos obturadores das câmeras ecoou por toda parte e Araki falou. Obrigado por se reunirem aqui hoje. Pois bem, é hora do ato de encerramento. Ele olhou para mim e fez um sorriso de mente. Tome isso, seu idiota. Olá. Fui nocauteado por um golpe poderoso no queixo. Quando acordei, não havia ninguém por perto e a lua já estava flutuando no céu. Quando verifiquei meus pertences, eles roubaram um pouco dinheiro que eu tinha. Meu livro foi rasgado e jogado fora e água lamacenta foi derramada em minhas roupas. Chorei amargamente no local, tão dominado pela autopiedade que foi doloroso. Vovô.
O que devo fazer? Ponto de interrogação. Esta era minha vida diária. Capítulo 1. Em um mundo diferente. Parte 1. Superando aqueles momentos difíceis, eu estava agora desfrutando plenamente de um raro período de recuperação. Depois que a cerimônia de formatura do ensino médio terminou, fizemos uma pequena pausa antes de começarmos o ensino médio. Realisticamente, eu deveria ter tido um emprego de meio período durante esse intervalo, mas isso acabou agora, por causa do bullying coletivo do outro dia. Por estar ausente naquele dia, fui demitido. Obviamente não foi possível ir até lá. Também fui demitido do meu outro emprego de meio período, por causa de todos os hematomas no meu corpo. Achei que não era razoável e fiquei frustrado, mas não pude fazer nada a respeito. Eu fiquei pensando se deveria fazer treinamento muscular durante esse intervalo, mesmo achando que isso não mudaria nada. Eu tinha muitas coisas com que me preocupar, mas primeiro tive que encontrar um novo emprego de meio período. De qualquer forma, por enquanto eu tinha um pouco de tempo de sobra, então decidi limpar esta casa pela primeira vez em muito tempo. Imediatamente peguei um pano um aspirador de pó e comecei a limpar a casa. Embora eu fizesse limpezas leves com frequência, uma limpeza completa revelou muita sujeira. A casa do meu avô era bem grande, então teria sido difícil limpar todos os cômodos adequadamente sem uma oportunidade como essa. Não, eu sabia a verdade. Eu estava fazendo isso para evitar pensar no que havia acontecido. Durante uma onda de depressão, fui até a pia para repor a água do balde e ali, gostando ou não, pude ver meu rosto refletido no espelho. Olhos finos e pequenos. Um enorme nariz de porco com narinas pequenas. Bochechas arredondadas e, embora minhas maçãs do rosto fossem definidas, todo o meu rosto estava gordo, inchado e coberto de acne e sardas. Meus lábios eram grossos e cobriam meus dentes tortos. Meu cabelo era tão fino que parecia uma calvície prematura. Esta era a minha cara. Um rosto que não se parece em nada com meus pais ou com aqueles gêmeos. Quando olhei para isso agora, o ressentimento acumulado dentro de mim transbordou. Gritei de raiva e soquei o espelho repetidas vezes, tentando desesperadamente apagar a imagem na minha frente. Continuei batendo muito depois de meu punho estar coberto de sangue. Respirando com dificuldade, peguei o grande balde e o joguei no espelho, quebrando-o instantaneamente. Com o espelho quebrado consegui me acalmar um pouco, mas mentalmente ainda estava confuso. Fragmentos do espelho caíram no chão e se misturaram a meu sangue. Não importa o quanto eu grite, minha situação não mudará. Eu queria fazer uma cirurgia plástica, se pudesse. Mas eu não poderia nem chegar perto de fazer isso sem nenhum dinheiro. O fato é que eu tive que trabalhar com todas as minhas forças apenas para ganhar o suficiente para minhas despesas. Diante de uma realidade tão dolorosa, meu coração afundou ainda mais. O que exatamente eu quero ser? Eu não conseguia mais ver meu futuro. Eu não conseguiria encontrar um emprego direito. Considerando como as coisas estão agora, era natural que eu nunca tivesse pensado no que queria ser no futuro. Sonho. Um sonho, né? Mesmo se eu tivesse um sonho, de qualquer maneira não teria sentido. Não tenho capacidade nem vontade de realizar um sonho. Porra. Frustrado pela minha impotência, bati na parede com força, e naquele momento. De repente, a parede girou, como uma porta secreta em uma mansão ninja, e revelou uma sala que eu não fazia ideia que existia. O que? Eu morava na casa do meu avô há muito tempo e nunca tinha visto um quarto como este antes. O que é este lugar? Eu tropecei em uma misteriosa sala escondida. Fui cauteloso no início, mas logo minha curiosidade venceu e, antes que percebesse, já estava lá dentro. Isso é. Acontece que esta era uma sala onde o vovô colocava muitas das coisas que colecionava quando voava ao redor do mundo. Meu avô sempre viajava e voltava com lembrancinhas, mas eu não sabia onde ele guardava todas elas. Fiquei surpreso ao perceber que todos eles estavam armazenados em uma sala secreta. Advertisements reported ad. Quando fiquei surpreso com os produtos obtidos em todo o mundo, de repente tive uma sensação estranha. O que diabos é isso? Foi uma sensação intrigante, que eu nunca havia sentido antes, e agora me guiava pela sala. Passei por muitas coisas, algumas que meu avô já havia me mostrado e outras que eram totalmente novas para mim. O que é aquilo? Essa máscara? É assustador e parece um Kijin. HMM. Nossa. O que é essa boneca?
Era com uma máscara de queijinho e um manequim maior que eu. Havia também alguns cubos vermelhos do tamanho de uma bola de basquete. Embora eu não conhecesse o princípio por trás disso, havia também algumas pedras estranhas flutuando em torno de um pedestal igualmente estranho. Além disso, havia até um caixão que parecia um sarcófago egípcio, daqueles que geralmente continham um faraó mumificado. Enquanto andava, olhando para os vários objetos e artefatos ao meu redor, comecei a ter aquela sensação estranha de novo, como se algo estivesse me chamando. Continuei, como se fosse guiado pela mão. Vovô colecionou tudo isso. No passado, ele sempre se gabava de sua coleção, mas eu não percebi o quão incrível ela realmente era. Memórias de um vovô casualmente alegre ressurgiram e isso foi quase o suficiente para me fazer chorar de novo. Era a coleção de itens do vovô, mas estava cheia de coisas que eu não tinha ideia de quais seriam os usos, então era quase como lixo agora. Se o vovô ainda estivesse vivo, ele teria me ensinado muito mais uma vez. O que devo fazer com tudo isso? Mesmo que eu me sentisse um pouco desconfortável, como se algo assustador pudesse acontecer se eu tocasse nesses itens, meus olhos foram atraídos para um item específico colocado no fundo da sala. Era uma porta que existia como se tivesse sido arrancada da parede. Havia uma grande coruja esculpida no meio da porta de madeira e árvores esculpidas na borda dela. O vovô trouxe isso também. Anúncios denunciar este anúncio esta porta. Se ele trouxesse isso de volta, para onde essa porta levaria? Bem, de qualquer maneira, é apenas uma porta, então só verei a parede atrás dela, se abrir. Mas no momento em que vi a porta, a estranha sensação que estava tendo ficou mais forte. Poderia ser desta porta. Não consegui reconhecer nada na porta à minha frente, mas ela exigia minha atenção e meus olhos estavam grudados nela. Eu me pergunto se essa porta era a coisa que me chamava esse tempo todo. Há alguma coisa nesta porta. Com isso em mente, peguei a maçaneta da porta e abri. Era uma sala desconhecida. É decorado como uma casa de madeira, com uma grande mesa e cadeiras de madeira e um armário de madeira. Armas como espadas e machados estavam empilhadas como montanhas. Eu senti como se minha cabeça estivesse prestes a explodir ao ver uma situação tão incompreensível. Então, algo parecido com uma placa translúcida apareceu de repente na minha frente. Uau! Como apareceu tão de repente, gritei como um covarde e caí de bunda. Contudo, a placa translúcida moveu-se comigo e permaneceu no mesmo lugar na minha visão. O que é isso? Sentindo-me confuso, concentrei-me no quadro translúcido e vi o texto escrito nele: habilidade, avaliação, foi adquirida. Habilidade, resistência, foi adquirida. O título, Master of Tidor, foi adquirido. O título, Mestre da Casa, foi adquirido. O título, Oterwolder, foi adquirido. O título, Pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, foi adquirido. Lá, algo parecido com uma mensagem de jogos foi exibido. Avaliação. Resistência. Mais importante ainda, um mundo diferente. Por enquanto, levantei-me e voltei para minha casa e verifiquei a porta novamente. Como pensei, não há para onde ir. A única coisa atrás da porta era apenas a parede da minha casa. No entanto, através da porta havia um cômodo desconhecido, como uma casa de toras, estendendo-se além do outro lado. Sério, o que é isso? Que diabos é essa porta? No momento em que pensei isso, a placa translúcida que havia desaparecido apareceu de repente novamente. Porta para outro mundo, uma porta que apareceu de repente na Terra e leva a algum outro mundo. Mesmo os deuses não sabem por que essas portas aparecem, ou como. O destino é desconhecido e, quando você atravessa para um mundo diferente, o local se torna fixo. Aqueles que se tornam mestres da porta podem manipular diversas funções. A porta é indestrutível. Como? De repente, conheço todas essas informações sobre a porta. Não, espere, eu entendo perfeitamente, mas ainda é um absurdo. Nesse ponto, finalmente me acalmei e cheguei à resposta. Talvez seja o efeito desta habilidade, avaliação? Não, mas espere. Estou no quarto da minha casa agora, não naquele quarto estilo casa de madeira. Então, por que essa coisa ainda está aparecendo? Eu realmente não entendi, mas há alguma maneira de verificar o efeito das habilidades. O quadro apareceu novamente quando murmurei isso e exibiu o seguinte: avaliação,
Habilidades para avaliar várias coisas. Resistência. Você adquiriu grande resistência a estados anormais, interferência mental ou estresse físico. Advertisements report it lá está de novo. Eu entendi agora. Provavelmente consegui examinar a porta há pouco tempo por causa dessa habilidade. Avaliação. Mesmo assim, isso estava muito distante da realidade. Se é assim, posso examinar os títulos também? Murmurei, aceitando rudemente minhas circunstâncias atuais, e a mensagem apareceu conforme esperado. Mestre da porta, o mestre da porta que leva a outro mundo. Você pode usar a função de menu, mestre da casa, o novo dono da casa onde o sábio teria vivido. Você obteve a propriedade desta casa, Oterwolder, uma pessoa de outro mundo. Você receberá um impulso especial de crescimento, permitindo obter mais experiência do que o normal. Também será mais fácil para você aprender habilidades. O limite de nível foi removido. Pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. A pessoa que visitou outro mundo pela primeira vez. Um título distinto que torna mais fácil inventar habilidades e magia em comparação com o efeito de títulos semelhantes, como Pioneer. O processo de seu crescimento prosseguirá na direção ideal. Além disso, você poderá usar caixa de itens. Por alguma razão, apesar de tudo parecer incrível, não me afetou muito. Pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, parece ser um título superior em comparação com Pioneer, e aparentemente também me permite usar Item Box. Que é caixa de itens. E de qual casa a descrição do mestre da casa está falando? Então notei a parte da descrição de Master of Tidor, que mencionava uma função de menu. Advertisements denunciar este anúncio função de menu? O que diabos é isso? Uau! Outra mensagem foi exibida na minha frente. Isso é, porta para outro mundo, proprietário, tem joio e a funções, conversão de dinheiro, transferência, restrição de entrada. Isso foi exibido. Conversão de dinheiro? Posso converter algo em dinheiro? E o que são restrições de transferência e entrada? Conforme perguntei, a mensagem mudou para mostrar descrições detalhadas. Conversão de dinheiro, tudo pode ser convertido em dinheiro. Transferência, a porta pode ser convocada para a localização atual do proprietário a qualquer momento. Restrição de entrada, somente aqueles especificados pelo proprietário podem passar pela porta. É mais sofisticado do que eu esperava. Em outras palavras, mesmo que alguém encontre este lugar, não poderá prosseguir. Além disso, se alguém tentasse roubar esta porta, ela voltaria para mim. Sinceramente, não sei como usar essa conversão de dinheiro, mas, bem, não há nenhuma desvantagem em tê-la, então tudo bem por enquanto. Honestamente, tudo que vi até agora parece algo que você veria em um jogo, então deve haver algo como um painel de status, certo? Pensei nisso com entusiasmo e outra mensagem apareceu. Tem joia, ocupação, nenhuma nível, magia, ataque, defesa, agilidade, inteligência, sorte, pá, 0 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, títulos, mestre da porta, mestre da casa, Oterwolder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, não há esperança. Isso não pode ser sério. Todas as minhas estatísticas são 1. Mesmo na escola, nunca tive notas tão ruins. Bem, de alguma forma eu sabia de onde isso vinha. Além disso, o que era esse BP? Caixa de itens, foi adicionada à minha coluna de habilidades por algum motivo. BP, abreviatura de Bonus Points. Ao subir de nível, você receberá 10 BP e poderá atribuí-los a qualquer estatística que desejar. Se você for um outro mundo, receberá 20 BP. Se você tiver o título Pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, você receberá 100 BP. Caixa de itens. Você pode manipular uma região especial do espaço que permite armazenar e recuperar coisas o quanto quiser. Porém, não é possível armazenar seres vivos. Não há capacidade ou limite de tamanho para as coisas que você deseja armazenar. Em primeiro lugar, percebi que conseguia distribuir pontos nos meus status e isso foi uma vantagem para mim. Item Box também funcionava como inventário de um jogo, pelo que entendi. Bem, agora que eu tinha confirmado isso, a única coisa que faltava confirmar era aquela sala. Isso mesmo. Não havia ninguém lá há algum tempo, mas não importa o quanto eu pensasse sobre isso,
Isso não era uma invasão? Então, se a outra parte ficasse com raiva e atacasse, eu precisaria aguentar, não é? Anúncio aos denunciar este anúncio também ganhei o título de mestre da casa, do qual não tenho certeza, eu não tinha confirmado nada sobre isso. Felizmente, ninguém mais pode passar pela porta além de mim, então devo ser capaz de fazer isso de alguma forma se simplesmente voltar correndo para minha casa. Vamos dar outra olhada. Decidi voltar para aquela sala novamente. Capítulo 1 Parte 2 Não há ninguém aqui. Certo. Espiei timidamente pela porta para confirmar o que estava ao meu redor, mas como esperado, não havia sinais de pessoas. Entrei na sala novamente, visto mais uma vez pela sensação de árvores e madeira ao meu redor. Quando entrei na sala, vi um armário de madeira ao lado da mesa e da cadeira, e dentro desse armário havia pares de camisas justas, calças e roupas íntimas que obviamente não eram do meu tamanho. Foi um pouco decepcionante, pois me senti inesperadamente agradável quando toquei nele. Oh, eu não percebi até agora, mas há uma janela aqui. Aproximei-me da janela e olhei para fora. E então? Uau! A área além da janela era densa de árvores. A casa onde eu morava não se parecia em nada com uma área montanhosa. Ficava em uma área residencial e normalmente dava para ver carros passando, tanto na frente quanto atrás do estacionamento. No entanto, esta cabana estava completamente cercada pela floresta. Como penso, é um mundo diferente. Bem, a única outra possibilidade é que você esteja conectado a outro lugar, na Terra. Achei que a janela poderia ser apenas uma imagem superrealista, mas quando abriu a janela tive que abandonar esse pensamento. Ar puro fluiu para meus pulmões, o que eu não poderia imaginar respirar em uma cidade. Não ouvi o som de nenhum carro, nem havia barulho de construção, apenas um silêncio tranquilo. Fechei a janela e olhei ao redor novamente, e anotei um papel sobre a mesa. Que é isso? Peguei o papel e tentei lê-lo, mas tinha caracteres estranhos que não reconheci. Eu não consigo ler isso. É uma língua deste outro mundo. Apesar da minha falta de compreensão, uma mensagem apareceu quando olhei para a carta por mais alguns momentos. Você adquiriu uma habilidade, compreensão do idioma. Ei! Qual é essa habilidade útil? Eu avaliei isso imediatamente. Compreensão do idioma, uma habilidade que lhe dá a compreensão para ler e escrever em qualquer idioma. Foi uma habilidade muito útil. Se isso também for eficaz na Terra, o inglês não seria moleza. De qualquer forma, como adquirir uma habilidade tão esperada, voltei meus olhos para a carta e fui capaz de compreender a escrita misteriosa que não consegui ler antes. Resumindo, o anterior proprietário desta casa decidiu desfazer-se desta cabana, porque a sua vida estava prestes a chegar ao fim. Como ele não tinha família, se alguém encontrasse essa casa, ele daria a propriedade a essa pessoa, junto com tudo que havia dentro da casa. O registro de propriedade também foi atualizado de alguma forma, com o poder da magia, de forma que não seria possível a entrada de ninguém além do proprietário na casa, provavelmente porque recebi o título de mestre da casa, então me tornei seu dono. Pela descrição do título, pude entender que um homem sábio viveu aqui, mas quão incrível ele era. Pessoalmente, acho incrível impedir a entrada de qualquer pessoa que não seja o proprietário, mas isso era uma coisa normal neste mundo. Como posso colocar isso? Acho que tive muita sorte de a porta estar ligada a este lugar. Estou muito grato por isso. Só agora estou me atingindo, mas há outra coisa. Este mundo também tem magia. Não, a situação em si era muito irrealista. Mesmo que descrevesse a existência de magia, ainda não parecia um mundo de fantasia. Ele literalmente acabou de passar por uma porta mágica. Isso me surpreendeu um pouco, mas ainda assim, a frase sobre magia chamou meu interesse. Eu seria capaz de usá-lo também? Bem, tanto faz. Em primeiro lugar, estou aliviado em saber que não há mais ninguém nesta casa, e isso significa que ninguém além de mim virá aqui. Assim que descobri que esta casa era minha, toda a minha cautela foi jogada pela janela. Como as coisas acabaram assim, resolvi conferir tudo nesse lugar. Tudo isso é real. Havia tantos tipos de armas, por todo o lugar. Tentei pegar a primeira espada que vi. Uau! É pesado. Obviamente, minha força física era bem baixa, então apenas segurar uma espada é quase suficiente para me fazer cair. Acho que preciso fazer um treinamento muscular completo. Bem, eu costumava fazer isso no passado, mas não ganhei nenhum músculo depois de um ano inteiro.
Mesmo assim, é uma espada esplêndida. Era uma espada de 2 gumes que brilhava como se tivesse acabado de ser polida, e a lâmina refletia claramente o meu rosto. O cabo estava quase completamente sem decoração, mas ainda havia algo familiar nessa espada em minha mão, tanto que até um amador como eu podia sentir. Eu imediatamente tentei usar avaliação na espada, por curiosidade. Omnisword, o auge de todas as espadas. A lâmina permanece brilhante sem manchar e o fio está sempre perfeitamente afiado. Disse que é capaz de cortar qualquer coisa, mas isso depende do empreiteiro. Não está à venda. Contratante, Tenjoiuya. Seriamente. É mais incrível do que eu poderia imaginar. Além disso, eu assinei o contrato antes de perceber. Mesmo que você diga que não está à venda, não tem como eu vender esse tipo de coisa, certo? É incrível demais. Espere, que tipo de pessoa era aquele sábio mesmo? E pensar que ele simplesmente deixaria essa espada espalhada naquela pilha desordenada de armas. Algo tão incrível deve ser tratado de forma adequada. Fiquei surpreso com o homem sábio que eu nunca seria capaz de conhecer de qualquer maneira, mas queria dar um golpe nessa espada. Como homem, eu deveria experimentar pelo menos uma vez, certo? Não sei para quem eu estava dando uma desculpa, mas só queria forçar alguém a justificar minhas ações. Acho que isso não era realmente necessário. Bom, como queria dar uma olhada lá fora, abri timidamente a porta da frente da casa. Aparentemente, o terreno onde esta casa foi construída era bastante espaçoso e a área da frente parecia um jardim. Também havia campos para o cultivo de frutas ou vegetais. Tudo isso está incluído como parte da casa. Se não fosse, eu não poderia sair descuidadamente. Mas quando me perguntei sobre isso, apareceu uma mensagem. O interior da cerca que rodeia esta casa é terreno do proprietário. Em outras palavras, ninguém pode entrar neste jardim. Organizado. Agora posso sair e brandir essa espada o quanto quiser. Não sei quem você é, mas obrigado, senhor mensagem. Saí de casa muito animado, impróprio para minha idade. Então tentei balançar a espada pesada como quisesse, mas... Uau! Era impossível. O resultado final foi mais como se eu fosse balançado pela espada, e não o contrário. Eu não conseguia nem balançar direito. Não, pensando bem, esse resultado era óbvio. Eu ofeguei. Bem. Isso foi divertido. Mesmo não podendo fazer nada, deitei-me ali mesmo, com uma estranha sensação de satisfação. Então a mensagem apareceu novamente na minha frente. Você adquiriu a habilidade, esgrima, habilidade de esgrima. Apenas balançando. Além disso, qual era o número ao lado? Quando me concentrei em esgrima, uma explicação detalhada foi exibida. Essa é a habilidade, avaliação, para você, esgrima, habilidades para manusear espadas. Os números representam proficiência, com valor máximo de 10. Em outras palavras, eu era agora um super iniciante quando se tratava de manusear uma espada? Não, eu honestamente acho que é presunçoso me chamar de iniciante. Ainda assim, essa habilidade é algo que pode ser aprendida tão facilmente. Talvez seja o efeito do título, o ter o Oloder. Ponto de interrogação, esse pode ser o caso. Mesmo assim, é estranho que eu tenha conseguido aprender isso rapidamente. E as outras armas? Inspirado pela minha nova curiosidade, coloquei a espada de volta no lugar e saí para o jardim com outras armas. Como resultado de avaliá-los um por um, comecei a ter a sensação de que qualquer coisa que eu pegasse seria um item incrível. Lança absoluta, a única lança aqui, excede a lança divina. Dizem que esta lança pode perfurar qualquer coisa, dependendo do contratante. Esta lança não pode ser quebrada. Se você arremessá-lo, ele sempre acertará o alvo e retornará para sua mão. Não está à venda. Contratante, Tenjoiuya, TLN, o kanji. Para ser sincero, não tenho certeza sobre esse nome. Se alguém puder encontrar uma boa tradução, por favor me avise. Deat, Sit, uma foice que pode até matar o deus da morte. Disse que é capaz de cortar tudo o que o empreiteiro desejar. Qualquer existência cortada por esta foice, por menor que seja, causará um ferimento fatal. Não está à venda. Contratante, Tenjoiuya, manopla do infinito. Isso não apenas aumenta o poder de ataque, mas também pode ser usada para proteção. Um golpe é igual a ataques infinitos. Não está à venda. Contratante, Tenjoiuya,
Arco sem forma, o arco definitivo sem forma física. Dependendo da vontade do contratante, pode produzir uma infinidade de flechas. Disse que as flechas são capazes de disparar pelo mundo. Ele atingirá absolutamente qualquer alvo que o empreiteiro desejar. Não está à venda. Contratante, tem joia. E assim por diante. Bem, havia um número considerável de armas, mas consegui tocar em todas elas. Portanto, só tenho uma impressão para tudo, todos são estupendos. Não sei por que essas coisas estavam espalhadas por aí e não sei que tipo de pessoa era o sábio, mas, mais do que isso, é incrível que, de todas as pessoas, eu seja o empreiteiro. Agora, este é o meu status atual. Tem joia, ocupação, nenhuma nível, magia, ataque, defesa, agilidade, inteligência, sorte, pá, 0 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, compreensão da linguagem, esgrima, lança, técnica de foice, técnica de combate corpo a corpo, tiro com arco, chicote técnica, técnica de machado, técnica de martelo, técnica de cajado, técnica de clube, títulos, mestre da porta, mestre da casa, Otterwolder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Não entendo mais o que isso significa. Percebi isso pela primeira vez quando estava brincando com todas as armas, mas ainda parece estranho. Quando meu rosto se contraiu involuntariamente, uma mensagem apareceu. Você atendeu à condição exigida. Integrando todas as habilidades das artes marciais. Você adquiriu a habilidade, verdadeira arte marcial. O que é isso, verdadeira arte marcial? Usei, avaliação, imediatamente e ela foi exibida da seguinte forma, verdadeira arte marcial, estado que só pode ser alcançado por aqueles que aprenderam todas as armas e artes de combate corpo a corpo. Você pode dominar todas as armas e combate corpo a corpo. Mas não posso usar? É impossível, não importa o que você pense. Eu estava apenas balançando aquelas armas. No entanto, independentemente das minhas intenções, o texto do meu status foi alterado, e aquela enorme lista de habilidades com armas desapareceu, substituída por True Martial Art. O senhor sábio também tinha essa habilidade ultrajante. Acho que sim. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, de repente ganhei um bônus incrível. Capítulo 1 Parte 3 Depois disso, tentei arrumar todas as armas que estavam espalhadas lá fora, quando lembrei que havia adquirido a habilidade, caixa de itens, e resolvi usá-la. No entanto, quando tentei usá-lo, percebi que não sabia como ativá-lo e tentei entoar, caixa de itens, em minha mente, momento em que um espaço preto apareceu de repente na minha frente. Fiquei bastante surpreso com isso, mas, quando percebi que poderia fazer isso aparecer ou desaparecer com apenas um pensamento, joguei uma caneta esferográfica dentro de casa, no espaço preto. Depois de tentar fazer o espaço preto aparecer e desaparecer novamente, estendi a mão timidamente para o espaço e logo a informação sobre a caneta esferográfica fluiu em minha mente. Depois disso, continuei com meus negócios sem problemas, jogando as armas espalhadas uma após a outra na caixa de itens, para arrumar. Claro, confirmei que poderia armazenar e recuperar coisas livremente. Seria surpreendente exibi-lo na Terra. Anúncio depois de terminar todos esses testes, fiquei mentalmente exausto e passei pela porta misteriosa com passos hesitantes, de volta ao quarto escondido do vovô. Não é um sonho. Quando instintivamente, olhei para ele à distância, meu estômago roncou de repente. Olhei meu relógio e era a hora do almoço. Agora que pensei sobre isso, o outro lado daquela porta tinha o mesmo fluxo de tempo que aqui. Fiquei grato por isso. Abri a geladeira da minha casa para matar a fome, mas ela estava vazia. Ah, cara! Pensei que já tivesse comprado mantimentos, mas aparentemente não. Foi uma verdadeira chatice, mas, se eu ignorasse, iria desmaiar de fome. Então peguei minha carteira e decidi ir a uma loja de conveniência próxima para comprar comida. Lá fora, fiquei exposto à luz solar intensa, embora ainda fosse o início da primavera, e comecei a suar imediatamente. Sim. Foi resultado de ser gordo. Já estava ficando cansado, mas consegui chegar a uma loja de conveniência próxima, onde me deparei com uma cena desagradável. Ei, está tudo bem, não está?
Venha tomar chá conosco. Eu já disse não, já recusei tantas vezes. Por favor, deixe-me ir. Não diga isso, querido. Uma garota mais ou menos da minha idade estava sendo apanhada por um grupo de homens que realmente se destacava. Afinal, a loja de conveniência que visitei ficava em uma área residencial e havia muita gente passando. E pensar que eles iriam tentar seduzir uma garota abertamente assim, e bem na frente de uma loja de conveniência, ainda por cima. A menina não gostou e tentou fugir dos homens, mas eles a cercaram persistentemente. Quando olhei em volta, havia pessoas na área, mas todos fingiram não ver. Finalmente, um dos homens agarrou-a pelo braço. Ei, vamos, vamos. Está tudo bem, nada de ruim vai acontecer. Anúncio eu não quero. Me solte, por favor. E com licença. Todos os homens se viraram para olhar para mim. O olhar coletivo deles era penetrante e estava claro que eles estavam me desprezando. Para ser sincero, fiquei apavorado e queria ignorar a situação, mas se meu avô estivesse aqui não teria hesitado em ajudar. Ele era o tipo de pessoa que sempre ajudaria alguém se estivesse com problemas. Eu amava meu avô e tinha orgulho dele por não mudar suas crenças, mesmo sendo tratado como um hipócrita ou esquisito. Com isso em mente, falei sem nem pensar. O que é isso, idiota? Você tem negócios conosco ou algo assim? Quase gritei, mas mantive tudo sob controle. Não. Ela. Eu não acho que ela goste de você. Eles quase rosnaram de ofensa. Eles ignoraram a garota e me cercaram. Você está tirando sarro de nós, hein? Seu pequeno bastardo. Não foi isso que eu. Pare de incomodar, idiota. Eu gritei quando um dos homens me deu um soco impiedoso no rosto. Rolei como uma bola, com muita dor, mas os homens não desistiram e continuaram me chutando enquanto eu estava caído. Não mexa com a gente. Seu filho da puta. Seu porquinho nojento. Morra, seu filho da puta. Meu rosto, meu peito, minha barriga. Cada vez que um chute forte atingia meu corpo, eu sentia que ia desmaiar. Então, abruptamente, os homens que me espancavam com tanta violência pararam e fugiram. Ei, a polícia está chegando. Cara, o que? Você deve estar brincando. Alguém nos denunciou, vamos sumir. Aparentemente, alguém nos denunciou à polícia e os homens fugiram rapidamente do local. Todo o meu corpo estava doendo, mas não a ponto de eu não aguentar. Não parecia que nada estava quebrado. Anúncios denunciar este anúncio. Caramba, eu não precisava mostrar minha resistência habitual em um lugar como esse. Mas pensando nisso novamente, é um pouco estranho. Até agora, eu normalmente teria perdido a consciência em um momento como este, mas agora consegui ficar acordado, embora por pouco. Será que a habilidade, resistência, foi ativada? Eu sabia que era capaz de usar avaliação em casa antes, mas pensar que também poderia usar uma habilidade na Terra. A garota que estava sendo assediada mais cedo veio correndo e me ajudou a levantar. Você está bem? Vou chamar uma ambulância imediatamente. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, então. Eu não preciso de uma ambulância. Mas. Não, sério. Está tudo bem. Fiquei comovido com a garota tão preocupada com uma pessoa feia como eu, então suportando a dor, me levantei. Isso é. Certamente, apoie-se em meu ombro, vou ajudá-la a andar. Não, está tudo bem. Já está tudo bem. Mas. Está tudo bem agora. Em vez disso, você estava sendo assediado, não estava? Por favor, tenha cuidado de agora em diante. Anúncios denunciar este anúncio. Eu realmente não sei o que estou dizendo, mas me distanciei da garota que estava preocupada comigo. Ela acabou de ser atacada por um homem, então ela não deveria querer estar ao lado de um homem, certo? Acho que seria um curso natural de ação. Bem, talvez não importasse se ela nem me reconhecesse como homem ou como humano. A polícia veio correndo enquanto eu tinha aqueles pensamentos autodepreciativos. Os policiais eram duas mulheres e um homem, então a menina poderia ficar aliviada com isso. Acabamos de receber um relatório. Eu estava cercado por um grupo de homens, e essa pessoa me ajudou quando eu estava com problemas. Portanto, a garota explicou detalhadamente à polícia que eu era o único ferido, então isso não parecia importar muito. Foi uma história estranha que eu fui o único a me machucar. Após uma curta série de perguntas, o policial aparentemente decidiu mandar a menina para casa. Então eles se viraram para mim.
Vamos mandar você para casa também. Onde você mora? N não, está tudo bem. Vou para casa sozinho, vim aqui comprar mantimentos. Entendo. Bem, então, por favor, tenha cuidado. Quando os policiais começaram a levar a menina com eles, ela de repente se virou para mim e baixou a cabeça. Obrigado pela sua ajuda desta vez. Não, não se preocupe com isso. Afinal, eu não poderia fazer nada. Isso não é verdade. Na verdade, você me fez tão feliz. Muito obrigado. Com certeza vou recompensá-lo por isso. Por favor, não se importe. Bem, então vou me despedir. Não costumo falar com as pessoas, mas consegui dizer isso e interrompi a conversa para me separar dela. Eu não consegui olhar nos olhos dela. Em primeiro lugar, raramente converso com mulheres e, quando faço, são apenas um monte de palavrões dirigidos a mim. Como passei por essa experiência há tanto tempo, não tenho nenhuma defesa contra as mulheres. Mentalmente. Anúncios denunciar este anúncio, mas aquela garota, mesmo que ela estivesse apenas sendo educada, estava preocupada comigo. Achei que ela era uma boa menina. Uma garota assim merece ser feliz. Pensando assim, antes de comprar as outras coisas que queria, estiquei um pouco mais as pernas e fui ao supermercado fazer compras. Depois parei novamente na loja de conveniência na volta, antes de finalmente voltar para casa. Capítulo 1 Parte 4 Depois de almoçar limpar a casa, fui novamente para um outro lado daquela porta misteriosa e para fora da sala para olhar mais uma vez o jardim. É tão grande. Ainda não consigo acreditar que tudo isso é meu agora. Não só o jardim e a casa são inacreditáveis, mas também que este é um mundo diferente em primeiro lugar. É bastante misterioso. Porém, quando examinei a porta com a habilidade, avaliação, aparentemente nem Deus sabe de onde ela veio. Quero dizer, isso não implicaria a existência de Deus? Deus esteve aqui. Olhei em volta e de repente senti um calafrio terrível. Meu corpo congelou instantaneamente, com uma sensação sufocante. Minha respiração parou e recomeçou. O suor escorria por todo o meu corpo e fiquei confuso por um momento sobre o motivo pelo qual isso aconteceu de repente, antes de olhar em volta freneticamente. Na entrada, que era o limite entre o exterior da cerca e o jardim, vi o culpado do frio me agredindo. Uma criatura com a aura avassaladora de um guerreiro ficou ali olhando para mim. Seu corpo era enorme, com mais de 2 metros de altura, e sua pele era vermelha escura, como se estivesse manchada de sangue. Seus bíceps protuberantes eram tão grossos quanto meu torso gordo, e seu rosto lembrava um Oni, uma existência fictícia, com 2 presas esplêndidas e afiadas crescendo em sua mandíbula inferior. Diante do olhar imponente daquela fera, o pouco que restou da minha mente irracional tentou ativar avaliação, ogro sangrento, nível 300 magia, 100 ataque, 5.000 defesa, 5.000 agilidade, 1.000 inteligência, 500 sorte, 100. Eu não entendo. Que diabos são essas estatísticas ridículas? Todos os meus estão em 1. Em primeiro lugar, não é estranho colocar um nível em como eu contra um nível 300. Meu coração afundou ainda mais olhando para seu nome. Ogro sangrento. Isso me lembrou de Araki, meu valentão. Ele pertencia a um grupo com um nome semelhante, Rei Ogre. Minha confusão só se aprofundou quando li os detalhes de suas estatísticas e então o monstro rugiu. Caí de bunda e quase me molhei, mas meu último resquício de orgulho não permitiu isso. No entanto, com eu aterrorizado ainda sentado no chão e incapaz de se mover, o ogro sangrento correu em minha direção. Eu tinha certeza de que estava prestes a morrer. No entanto, o ogro grunhiu ao parar, como se estivesse bloqueado por uma parede invisível. Não poderia entrar no quintal. Anúncio Entendo. Ninguém além de mim pode entrar nesta propriedade. Foi quando me lembrei, mas isso ainda não significava que eu pudesse fazer algo a respeito da situação. Na verdade, o ogro ainda batia com o punho contra uma parede invisível a uma velocidade assustadora, na tentativa de entrar no pátio. Seu rugido estrondoso ecoou pelos arredores. Assim como eu não pude fazer nada contra ela, o ogro também não pôde fazer nada com esta casa e continuou a atacá-la inutilmente. De alguma forma, não parecia que haveria problema se eu simplesmente ignorasse. Dessa forma, no momento em que relaxei um pouco, o ogro sangrento também parou de atacar e alcançou uma árvore próxima. Depois de arrancá-lo facilmente, o monstro jogou em direção à casa. Gritei de medo,
Apesar de mim, mesmo. Mesmo que as criaturas vivas não possam entrar, isso se aplica a outras coisas. Fiquei absolutamente apavorado com o ataque do ogro sangrento, mas o desempenho defensivo desta casa superou minhas expectativas, e até mesmo a árvore que ela jogou ricocheteou. Realmente não pode fazer nada contra esta casa. Ambos os ataques diretos e indiretos são bloqueados. De qualquer forma, entendi que o ogro sangrento não era uma ameaça enquanto eu estava aqui, mas ainda assim não desistiu e retomou seus ataques. Mesmo que eu saiba que isso não pode me afetar, isso não foi muito bom para minha saúde mental. Há algo que eu possa fazer. De repente, um pensamento me ocorreu. Meus ataques internos podem sair da propriedade? Certo, todos os ataques externos parecem ser evitados, mas o que acontece se algo atacar de dentro para fora? Para resolver essa questão, tirei a lança absoluta da caixa de itens. A razão pela qual tirei lança absoluta, em vez de arco sem forma, foi realmente meio vergonhoso. Eu não consegui sacar o arco sem forma com minha força física atual. Apesar disso, de alguma forma ainda consegui aprender tiro com arco. Por outro lado, a lança absoluta era pesada. Parecia impossível para mim jogá-la no ogro sangrento, mas esta lança poderia definir seu alvo, e o alvo estava definido. Mesmo que só deixasse minha mão por poucos milímetros, ele certamente voaria até aquele alvo e retornaria automaticamente para minha mão. Eu confirmei isso quando brinquei com todas as outras armas e tentei Absolute Spear, logo após balançar o Mini Sword. Nesse caso, devo jogá-lo. Como uma espécie de experimento, decidi atirar a lança no ogro, que continuou se debatendo na minha frente. Normalmente, jogar essa arma mortal em uma criatura era algo que eu nunca faria, mas o medo daquele monstro superou minha sensibilidade habitual. Tudo bem. Com a decisão tomada, segurei a lança com firmeza. Lança absoluta. Era uma arma projetada especificamente para perfurar o inimigo, sem nenhuma decoração linda. No entanto, era muito fácil de usar e, mesmo que um super iniciante como eu segurasse, cabia bem. Mas ainda era pesado e consegui jogá-lo enquanto cambaleava. O ogro sangrento parecia estar em alerta, possivelmente devido à sensação do ar intimidador liberado pela lança absoluta. Embora eu tenha jogado com toda a minha força, era pesado demais para avançar mais do que alguns centímetros, um péssimo arremesso. O monstro entendeu o que estava acontecendo instantaneamente e levantou a guarda. No entanto, como se quisesse dizer que meu poder não era necessário, a lança ainda alcançou o ogro sangrento em outro instante e perfurou todo o seu corpo sem desacelerar. Gemendo seu último suspiro, o ogro sangrento caiu com um grande buraco no peito, os olhos ainda bem abertos, como se fosse incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Eu consegui. Honestamente, dizer isso agora poderia levantar outra bandeira, mas não havia necessidade de se preocupar. O corpo do ogro sangrento se dissolveu em partículas de luz e desapareceu no local. Minhas pernas viraram gelatina e me vi sentado no chão novamente. Por alguma razão, comecei a rir, hesitantemente. A sensação de estar vivo e a percepção de que havia matado um ser vivo se misturavam, e tudo que pude fazer foi sorrir. No entanto, mesmo tendo matado alguma coisa, não fiquei tão chocado quanto esperava. Provavelmente foi uma sorte eu não sentir isso. Fiquei atordoado por um tempo, mas finalmente percebi que um monte de itens haviam caído no chão onde o ogro sangrento morreu. Eu queria me mover para olhar para aquilo, mas minhas pernas ainda não tinham força. Foi patético. Eu senti como se eu me movesse agora, meus quadris se soltariam e meus joelhos iriam ceder sob mim. Foi quando uma mensagem apareceu de repente na minha frente. Subir de nível? Fiquei pasmo mais uma vez. Capítulo 1 Parte 5 Subir de nível. Fiquei pasmo com aquela mensagem repentina. Não, se eu conseguir me acalmar por um segundo, faz todo sentido. Estou no nível 1 e derrotei um inimigo de nível 300. Embora meu poder de ataque fosse 1, pode ser que o poder de ataque da lança absoluta fosse tão alto que pudesse superar até mesmo uma diferença de 300 níveis. Esta lança absoluta é incrível. Além disso, ainda existem muitas armas com o mesmo nível de poder da lança absoluta disponíveis. Seria assustador se eu pudesse usar todos eles de forma eficaz. De qualquer forma, dizia que eu subi de nível, então o que há de diferente? Anúncio. Eu exibi o status e verifiquei as alterações. Tenjo Yuya, ocupação,
Nenhuma nível, sem magia, 1000 ataque, 1000 defesa, 1000 agilidade, 1000 inteligência, 1000 sorte, 1000 pá, 10.000 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, compreensão da linguagem, arte marcial verdadeira, 1, títulos, mestre da porta, mestre da casa, Oteru Oluder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, não. Isso é demais. Mas o inimigo estava no nível 300, então isso é normal. E para cada nível que ganho, todas as minhas estatísticas aumentam em 10. Não sei se isso é normal para os habitantes deste mundo. Mesmo assim, ficou claro que minha pressão arterial era muito incomum em comparação com a de qualquer outra pessoa. Eu sabia disso com certeza graças à descrição de pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez. Posso resolver esse BP como quiser, certo? Eu poderia fazer isso, mas no momento estava mais preocupado com as coisas espalhadas por onde o ogro sangrento estava. Fui verificar isso, primeiro ponto, ainda tremendo. Caminhei até lá passo a passo, hesitante. O que é isso? Os itens que encontrei incluíam algum tipo de joia do tamanho da palma da mão, de cor misteriosa, e uma presa esplêndida, semelhante àquela que crescia na boca do ogro sangrento. Havia também uma armadura vermelha escura e de aparência sinistra. Bem, por enquanto, vamos apenas pegar isso. Graças a ele ter morrido perto do portão, consegui coletá-los rapidamente. Não havia tantos itens, mas eles tinham uma aura indescritível. Tipo, eles eram intimidadores. De qualquer forma, até um amador como eu poderia dizer que eram itens incríveis. No entanto, eu não aprenderia mais nada apenas olhando para ele, então ativei a habilidade, avaliação. Eu já estava começando a ativá-los como se fosse natural. Anúncio: grande presa do demônio da guerra sangrenta, presas, do ogro sangrento. Suas presas não são particularmente enormes, mas quando combinadas com a força da mordida do ogro sangrento, podem facilmente penetrar na pele de qualquer presa. Se processado, poderia se transformar em uma arma resistente e afiada, pedra mágica, rank B, um minério especial que pode ser obtido de feiras mágicas. As classificações são, em ordem crescente, F, I, D, C, B, A, S. Quanto maior a classificação, mais cara será a pedra. Armadura do demônio da guerra sangrenta, uma gota de ogros sangrentos, feita de sua pele forte e fibras musculares. Esta armadura não pode ser arranhada por ataques típicos. O poder de ataque do usuário é modificado. Blood War Demon's Gauntlet, uma gota de Blood Ogres, feita de sua pele forte e fibras musculares. Esta manopla não pode ser arranhada por ataques típicos. O poder de ataque do usuário é modificado. Armadura de cintura do demônio da guerra sangrenta, uma gota de ogros sangrentos, feita de sua pele forte e fibras musculares. Esta manopla não pode ser arranhada por ataques típicos. A agilidade do usuário é modificada. Armadura de pernas do demônio da guerra sangrenta, uma gota de ogros sangrentos, feita de sua pele forte e fibras musculares. Esta armadura de perna não pode ser arranhada por ataques típicos. A agilidade do usuário é modificada. Os itens eram esmagadoramente fantásticos. Pedras mágicas e presas. Onde eu, uma pessoa comum, posso usar isso? Não, espere, eu não poderia nem usar armadura na Terra moderna. Eu não sabia como usá-lo, em primeiro lugar. As armas ainda podem ter utilidade e, para pedras mágicas, só pude ver que a sua classificação estava indicada. Além disso, o tamanho da armadura não me serviu, sendo um cara gordo, e não dá para equipá-la. Sério, como devo usar isso? Dito isto, a armadura tinha o formato dos músculos abdominais do ogro sangrento e, no geral, a manopla era um tanto espinhosa. A armadura da cintura parecia tão afiada quanto a armadura e a manopla, e a capa vermelha estava presa. Até a armadura para as pernas ficou muito bacana, com a sensação de que seu design foi ajustado para combinar com as pernas do usuário. Anúncios: denunciar este anúncio. Consegui coletar tudo isso, mas não tenho certeza de como usá-lo. Tive a sensação de que talvez não tivesse sido bom continuar adiando a alocação da BP. Pensando nisso, resolvi seguir em frente e distribuir o BP desta vez. Não posso usar magia mesmo se a aumentar, e gostaria de aumentar meu poder de ataque de qualquer maneira. Originalmente, eu gostava de estilos de combate físico nos jogos, então apenas aumentei meu poder de ataque. Na verdade,
Como nunca tive ou joguei qualquer forma de entretenimento como videogame, isso foi apenas minha ilusão. De qualquer forma, aquela quantidade de magia era suficiente, já que eu não poderia usá-la de qualquer maneira e, acima de tudo, como era constantemente intimidado, achei que era uma boa ideia também aumentar minhas defesas. Mas, até sorte. Originalmente, a sorte, ao contrário da força física, não aumentava, não importa o quanto você tentasse, mas na verdade, agora aumentava na mesma proporção que todo o resto quando eu subia de nível. Quando pensei nisso, fiquei ansioso para atribuir ainda mais pontos à sorte. Isso me deixa tão animado. Em primeiro lugar, para mim, que nunca tinha jogado, esta situação estava cada vez mais parecida com um jogo. Claro, eu estava com medo de enfrentar aquela intenção assassina de antes, mas essa situação estranha ainda era fascinante. Bem, meu nível aumentou e meu poder de ataque aumentou, mas não houve outras mudanças em particular. Na verdade, não me importo muito, é bom poder colocar pontos nas minhas estatísticas, como nos jogos. Pensei com otimismo e atribuí o BP como queria. E os resultados: Tenjo e Luia, ocupação, nenhuma nível, sem magia, 1500 ataque, 3000 defesa, 3000 agilidade, 3000 inteligência, 1500 sorte, 4000 advertisements reporte TISAIPA, 0 habilidades, avaliação, resistência, caixa de itens, compreensão da linguagem, arte marcial verdadeira, 1, título, mestre da porta, mestre da casa, Otherworlder, pessoa que visitou um mundo diferente pela primeira vez, foi assim que aconteceu. Magia era algo que eu não poderia usar, e inteligência, embora fosse bom se meu conhecimento puro também aumentasse por causa disso, se eu pensasse nisso como nos jogos, só aumentaria o poder da magia, então é por isso que eu não alocou muito para isso. Em vez disso, tentei melhorar o equilíbrio aumentando o ataque, a defesa e a agilidade. Não tenho certeza, mas parece improvável que eu tenha boa sorte, mesmo que faça um grande esforço, por isso atribuí a maior parte dos pontos restantes à sorte. Enfim, foi isso que decidi. Nada aconteceu, hein? Afinal, a tela era igual à de um jogo, então não achei que isso afetaria meu corpo, certo? Bem, sim. De qualquer forma, estou cansado. Já que tantas coisas aconteceram hoje, vamos para casa. Espere, isso estava originalmente dentro da minha casa. Apesar de ter pensamentos estúpidos como esse, fiz um grande esforço para mover meu corpo, que não estava mais incapacitado pelo medo como antes, e me aproximei da porta para outro mundo. De repente, uma mensagem apareceu na minha frente. Os itens podem ser convertidos em dinheiro. Você gostaria de ganhar dinheiro com Grande Presa do Demônio da Guerra Sangrenta, Pedra Mágica, Rank B, Armadura Corporal do Demônio da Guerra Sangrenta, Manopla do Demônio da Guerra Sangrenta, Armadura de Cintura do Demônio da Guerra Sangrenta, Armadura de Perna do Demônio da Guerra Sangrenta. Se converter em dinheiro? Advertisements Report TISAIPA. Não sabia o que isso significava por um momento, mas então me lembrei que havia uma coisa chamada conversão de dinheiro nas funções da porta que eu pude usar ao adquirir o título Mestre da Porta. O que acontecerá se eu usar essa conversão de dinheiro? Eu não sabia, mas certamente não tinha utilidade para esses itens. No entanto, removi as peças da armadura dos candidatos porque poderia usá-las algum dia, e usei conversão de dinheiro no resto. Grande Presa do Demônio da Guerra de Sangue, lucrou 500.000 ienes, Pedra Mágica, Rank B, ganhou 1 milhão de ienes. Soltei uma voz estúpida por reflexo. Maços de papel caíram de um espaço vazio, como se quisessem me dar o golpe final. Eu não entendi o que estava acontecendo. Quando olhei de perto, eram maços de notas de 10.000. Eu os peguei em um silêncio atordoado e confirmei que o total era de fato 1,5 milhão de ienes exibido na mensagem. Usei todos os métodos que conhecia para ver se o dinheiro era falso, mas era absolutamente autêntico. Instintivamente, usei a habilidade, avaliação, para examiná-lo. 1,5 milhão de ienes, obtido ao trocar itens de outro mundo. Notas genuínas de 10.000 criadas pela manipulação de informações na Terra, como números de série, para não perturbar a economia global. Eu estava tão confuso. O que foi aquilo de manipular informações na Terra? Não, espere, eu sei que é genuíno. Mas eu não sabia o quanto poderia acreditar em avaliação,
Mas se o conteúdo da avaliação fosse verdade, eu tinha acabado de ganhar 1,5 milhão de ienes. Pode ter sido vago até agora, mas só pude pensar que tinha dito a verdade até agora. Em primeiro lugar, esta porta parece ser algo que nem mesmo Deus sabe muito, e não seria estranho que pudesse manipular informações na Terra. Meu cérebro estava frito com todas as novas informações que chegavam e eu mal conseguia pensar. Anúncio às denunciar. Este anúncio mas... se sim. É realmente 1,5 milhão de ienes. O que devo fazer com isso? Bem, considerando o quão dura minha vida tinha sido até agora, fiquei extremamente grato por isso. Eu era um inútil e também não era inteligente, Ed. Sim, percebemos, embora as pessoas dissessem que eu era um imprestável e que eu deveria pensar e agir com mais cuidado. Se houver lucro imediato, eu o farei, facilmente. Portanto, eu aceitarei, mas eu não poderia simplesmente colocá-lo no banco, então joguei-o na caixa de itens, com toda a armadura. Sim, vamos usar aos poucos. Recebi um grande choque no último minuto e voltei para casa atordoado.